como é que você tá, cara? Tudo jóia? Aqui quem fala é o Thiago Cardoso, imenso prazer ter você aqui. Vamos aí para o nosso conteúdo voltado para World Class Manufacturing. O nome é bonito, né? Esse cara, ele trata exatamente de uma metodologia formada por uma série de pilares que tem base no sistema Toyota de produção, no Total Quality Control e mais uma série de outras questões, como até mesmo o próprio TPM, né? Então voltado para manutenção, para formar aí algo voltado principalmente para a indústria, para melhorar aí a sua eficiência e eliminação dos desperdícios. Bora lá! Antes de mais nada, você já sabe, meu amigo, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, já compartilha esse conteúdo com as pessoas que você julga que sejam importantes ver e aproveita também aqui para ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo para te desenvolver melhor aí na sua carreira, fechado? Bora lá então entender o WCM. Vamos lá, meu amigo, olha só, o WCM é a abreviação de World Class Manufacturing. Ele é voltado aí para, através de um método estruturado, várias etapas ali, a gente conseguir implementar uma forma de gestão e uma forma de eliminação dos desperdícios dentro de uma companhia, através aí de uma estrutura de pilares. Então essa é a ideia do WCM. O WCM, ele, como eu comentei anteriormente, ele tem as suas bases aí no sistema Toyota de produção, no próprio TPM, no Total Quality Control e mais uma série de outros métodos ali que não são substitutos, mas é uma outra forma de conduzir a melhoria de processos dentro de uma empresa, principalmente dentro de uma indústria, tá? Por esse motivo, World Class Manufacturing, tá bom? Então, manufatura de classe mundial. Primeira vez que você ouviu falar em WCM foi na década de 80 por um cara chamado Richard Schomberger. Richard, se você ainda estiver vivo e ouviu falar o seu nome errado aqui, me desculpa, tá, cara? Mas esse cara aí, na década de 80, ele comentou a respeito desse termo, buscando trazer aí a metodologia nipônica ali, voltada para a eliminação de desperdícios e ganhos de produtividade dentro da indústria. Esse conteúdo, claro, ele foi desenvolvido e foi aperfeiçoado por outros profissionais e que atualmente ela é utilizada em empresas como Unilever, Fiat Chrysler, também aí a Whirlpool, fabricante aí de produtos da marca Brastemp, e também até mesmo da Klabin, fabricante aí de papel, celulose e outros itens mais. Beleza? Então vamos entender como é que se estrutura esses pilares, essa metodologia, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que tem que partir da alta direção. Se não vier aí da alta direção, se não vier da diretoria vendo a importância disso e o interesse em implementar, não tem sustentação, o negócio cai. Até porque são diversos pilares para fazer o negócio dar certo. Thiago, mas por que o WCM é interessante ser utilizado? Porque ele foca em três coisas. Primeiramente, a eliminação dos desperdícios, tá? Então ele é focado na eliminação de desperdícios. Isso dentro dos clientes, isso dentro dos fornecedores, isso dentro da própria empresa, é para que a gente consiga ter mais produtividade. Segundo, porque ele envolve as pessoas. Então a gente está falando do desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores, para conseguirem implementar aquilo. E por fim, um método estruturado para ser implementado. Com o método fica mais fácil de fazer, não é verdade? Então esses são os três pontos principais. Agora vamos entender como é que fica estruturado aí esses pilares. A gente pode dividir eles em dois grandes grupos. Quais são os dois grandes grupos? O primeiro, os pilares gerenciais e depois os pilares técnicos. Os pilares gerenciais, eles são a base para que a gente consiga construir os próximos pilares técnicos. Então, imagina que os pilares gerenciais, eles ficam abaixo ali, né? Ele é a fundação para a gente conseguir construir posteriormente os pilares técnicos dentro da empresa. Os pilares gerenciais, como o próprio nome diz, ele foca na direção, na gestão, na administração do negócio. E os pilares técnicos estão voltados mais para a fábrica, para a indústria, para a prestação do serviço, para a ponta, certo? Para melhoria e eliminação de desperdícios dentro da empresa como um todo. Vamos falar então agora desses pilares. Vamos começar falando aqui dos 10 pilares gerenciais. São 10. Totalizam 20. São 10 gerenciais, 10 técnicos. 10 gerenciais, bora lá! O primeiro pilar aqui da parte gerencial, a gente pode dizer que é o comprometimento da alta gestão. Então, o comprometimento da alta gestão é fundamental para que o negócio aconteça. Não pode ser algo
que vai ser bonitinho, vai ser bacana. Não, tem que ser alguma coisa em que a alta direção vai cobrar, a diretoria vai cobrar a gerência vai cobrar a operação e a operação vai fazer ali aquele negócio acontecer. Então, primeiro pilar, tem que ter comprometimento da alta direção, para que haja cobrança em todos os níveis. A partir daí, a gente entra no segundo pilar, que é a clareza dos objetivos. Então, os objetivos têm que ficar claro para todo mundo o que a gente vai buscar entregar. E por isso a gente tem que ter metas departamentais e metas individuais dentro de cada um dos objetivos que a gente tem para implementar aquele projeto. Lembrando que essas metas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Elas precisam ser smart, tá? Por que isso? Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, no estilo da Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve, né? Então tem que ter clareza de quais são os objetivos, tá? Deixar claro ali para as pessoas. O terceiro pilar é a construção de um mapa, de um caminho, a forma que a gente vai fazer para chegar onde a gente quer chegar. Então são etapas, é como se fosse um mapa de um videogame, certo? Um joguinho. Então a gente tem lá o primeiro passo, a gente vai fazer isso. No segundo passo, a gente vai fazer isso. No terceiro passo, vai ser isso. Isso pode ser um degrau, isso pode ser um mapa, né? E é legal que seja um formato de um infográfico, para que toda a empresa entenda e fique fácil a divulgação disso e o comprometimento das pessoas ali na implementação. Esse caminho ele pode ter até mesmo um nome de um programa, por exemplo, SOB, Sistema Operacional Bombril de Excelência, ou OPEX, Operational Excellence, ou de repente ABS, Alcoa Business System, ou seja, ele pode ter um nome bonito, dizendo aí qual é o motivo do programa, como é que é o caminho para a gente chegar lá, tá? Para que todo mundo fique fácil o entendimento. Beleza? Partimos então para o quarto pilar. O quarto pilar é a seleção das pessoas. E aí nisso a gente está falando em selecionar as melhores pessoas para cada uma das posições. E essas posições podem ser ali os pilares técnicos que a gente vai implementar posteriormente. Então posso colocar ali quem que vai ser a pessoa mais voltada para a segurança, os melhores colaboradores ali, as competências tanto comportamentais quanto técnicas necessárias para ocupar aquela posição, quem ali de fato tem um perfil de líder e assim vai. Beleza? O quinto pilar é o comprometimento de toda a organização. Para isso é importante o envolvimento de um departamento como o RH, que vai ajudar a gente a divulgar isso dentro de toda a empresa. Não pode ser um programa só da área Fabril, só da parte de operações ali numa prestação de serviço, mas tem que ser de toda a companhia também. Então, divulgar através do RH pode ajudar a gente a chegar em compras, ajudar a gente a chegar em financeiro, em jurídico, em outros departamentos que não necessariamente estão tão envolvidos com o programa, mas que são fundamentais para que ele de fato aconteça em toda a empresa. O sexto pilar é o desenvolvimento das competências para implementar as melhorias. Esse desenvolvimento das competências a gente tem que estruturar o treinamento e o desenvolvimento das pessoas. É fundamental. Se as pessoas não sabem o que fazer, ele se torna um macaco com metralhadora, certo? Então ele está com uma metralhadora ali, ele está cheio de boa intenção, cheio de vontade, mas ele não tem competência nenhuma para poder executar e nem conhecimento. Por esse motivo, ele acaba fazendo cagadas em série. Ele faz problema aqui, problema aqui, problema aqui, problema aqui, problema ali. É culpa dele? Não. É culpa nossa como gestores que não conseguimos desenvolver a equipe para poder fazer a implementação. Por isso, todo mundo tem que estar treinado na metodologia. O sétimo passo aqui é o investimento e o tempo bem determinado. A gente tem que estabelecer desses pilares quais a gente vai implementar nesse ano, se são todos, se é uma parte deles, se será em todas as unidades ou não, mas a gente tem que ter clareza de qual é o tempo que a gente tem que ter e qual é o valor que a gente tem para investir na implementação disso aí. E claro, é um investimento, porque o retorno é gigantesco, tá? Então tem que ter clareza de prazo e de custo. Uma ferramenta que pode ajudar bastante isso aí é um gráfico de Gantt, tá? Para a gente poder montar um cronograma e estimar, baseado em cada uma das etapas, quanto que a gente vai investir para fazer aquele negócio acontecer. O oitavo pilar ali da parte gerencial é o nível de detalhamento. É o quanto a gente vai detalhar dentro de cada um dos pilares, tanto gerenciais quanto técnicos, né, que a gente vai ter ali dentro do nosso processo. Mas principalmente, claro, os técnicos. Se a gente vai entrar num nível mais operacional a ponto de todos os colaboradores da empresa estarem aptos a desenvolver, ou se a gente vai fazer uma primeira onda ali, onde a gente vai pegar gestores e pessoas chaves, né? Ou se a gente vai num nível ainda mais superficial,
ou a gente vai fazer isso em alguma unidade piloto e depois a gente vai replicar para as outras. Então a gente tem que ter clareza de qual vai ser o nosso nível de detalhamento. Logo em seguida, o nível de expansão. Esse é o nosso nono pilar. O nível de expansão é quantas unidades ou quantos departamentos a gente vai abranger dentro desse projeto, ou até mesmo quais serão os pilares que a gente vai implementar naquele período. Então, o nível de expansão é até onde vamos ir, certo? O quanto iremos fazer. E para fechar, o 10º pilar gerencial é a motivação dos colaboradores. Eu preciso ter clareza de que, eu preciso dizer onde a gente quer chegar, o plano que a gente vai usar para chegar até lá e principalmente o que as pessoas ganham se a gente chegar lá, né? Então isso é fundamental para que a gente consiga chegar lá e manter as pessoas motivadas para executar o plano e alcançarmos a meta. Assim a gente encerra então os 10 pilares gerenciais e partimos para os 10 pilares técnicos que a gente tem aí dentro do WCM. Bora lá! Dentro dos 10 pilares da parte técnica, podemos dizer aqui, o primeiro pilar é o de segurança, vem em primeiro lugar, não é? Então, a segurança é garantir que ninguém vai se acidentar. Ninguém vai ter um acidente com ou sem afastamento. A gente garantir que existe segurança nos nossos equipamentos conforme as normas destes equipamentos, né, que esses equipamentos entram dentro. Então é garantir a segurança dos colaboradores, garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de problema relacionado ao bem-estar das pessoas. Então a gente está falando de saúde, segurança e meio ambiente. Como a gente faz isso? Análise preliminar de risco, utilizar de repente ali a pirâmide de Heinrich, de repente aquela cruz verde na parte de segurança para garantir que nenhum acidente vai vir a acontecer. Então é a segurança dos colaboradores. Em seguida, a gente entra no segundo pilar. O segundo pilar é o desdobramento dos custos, né? O cost deployment. Então a gente está quebrando os custos ali. O que a gente tem de custo, desperdícios de modo geral, né? Que custo é despesa, né? Então o que a gente tem de custo relacionado à matéria-prima? O que a gente tem de custo relacionado à mão de obra, à energia elétrica, a de repente energia calorífica, né? Então consumo de gases, se for o caso. Então é quebrar os custos para a gente entender onde a gente está perdendo dinheiro, para a partir daí a gente entender quais são os motivadores disso e atuar de forma corretiva, preventiva também, para impedir que aquilo volte a acontecer. Ou seja, o segundo pilar é voltado para desmembramento e melhorias para redução de custos e desperdícios. O terceiro pilar é a melhoria focada. Focada no quê? Focada no processo. Então, cada processo ali, ele vai ter uma melhoria específica. Então, eu vou ter ali uma melhoria voltada para a performance do equipamento, eu vou ter uma melhoria voltada para a segurança dele, eu vou ter uma melhoria voltada para ganho de produtividade, alguma melhoria voltada para aumento do faturamento ou redução do custo. São melhorias específicas para cada um dos equipamentos e também ali do ambiente de trabalho, naquele processo envolvido, às vezes até mesmo das próprias pessoas. O quarto pilar, que aí vem puxado do nosso TPM, é a manutenção autônoma. Tá? O que é manutenção autônoma? É uma manutenção que acontece sozinha? Não necessariamente, mas que o próprio colaborador consegue identificar ali num equipamento que ele mesmo opera, identificar ali pequenos problemas, etiquetar ali, colocar alguns cartõezinhos para poder mostrar ali onde estão os problemas e ele mesmo ter habilidade, conhecimento, né, e a atitude, né, para poder fazer ali as pequenas manutenções. Então, por exemplo, fazer algum tipo de lubrificação, algum tipo de reparo mais simples, ou aqueles que são mais complexos, ele sinalizar, levantar a mão e falar, ó, existe uma oportunidade de melhoria aqui. Então, é a manutenção autônoma, para que não fique dependendo apenas de uma equipe de manutenção. O quinto pilar é a manutenção profissional. Essa manutenção profissional que a gente trata aqui é para que o colaborador da equipe de manutenção, ele de fato tenha conhecimento, habilidade e atitude para poder implementar as manutenções. E além disso, a gente tem de repente um PCM, um planejamento e controle de manutenção. Dentro desse PCM eu tenho ali toda a lista de equipamentos, cada um dos itens que vão dentro daquele equipamento, cada uma das peças, qual que é a nossa frequência de troca, qual que é o tempo de quebra que ele vai utilizar ali até a sua quebra, para a gente poder fazer uma manutenção preventiva. De repente a gente entrar com uma manutenção preditiva, sabendo ali que o nosso equipamento está vibrando mais, né? Qual que é a probabilidade de uma falha que ele pode ter e de qualquer forma a gente impedir que um equipamento, né, quebre, tá? Então essa é a manutenção aí profissional, beleza? No sexto pilar a gente tem o controle da qualidade, garantir que todos os produtos vão ter entradas garantidas e saídas esperadas, né? Então
a nossa qualidade, ela é apenas um resultado. E muitas das empresas elas acabam mensurando até, ou somente, né, o resultado. E mensurar, um departamento de qualidade que só mensura os problemas que estão acontecendo, não está construindo qualidade. Ele só mensura, ele só aponta defeitos. O ideal é que a gente consiga mensurar qual que é a dureza do material na entrada, qual que é a qualidade do material na entrada, qual que é a qualidade da informação na entrada, a garantia da qualidade dentro do meu processo, que vai processar aquela matéria-prima ou aquela informação e que, consequentemente, vai gerar um resultado. Se eu tenho controle em cima do que está entrando e dentro do meu processo, o resultado é apenas um resultado do bom trabalho que eu tive nas outras etapas, tá? Então, o controle da qualidade é o nosso sexto pilar. Beleza? Vamos então agora para o nosso sétimo pilar. O nosso sétimo pilar é a parte logística e tudo aquilo que está dentro dessa cadeia logística. Então, desde o recebimento de materiais até o frete que eu vou pagar ali para o colaborador ou para um transportador levar meu produto até o meu cliente. Então, na cadeia logística a gente está falando desde recebimento de materiais, acondicionamento desses materiais, ao respeito de um FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Ou um LIFO, se for o caso, né? O último que entra é o último que sai. Ou até mesmo não acontecer aquele, a gente está falando de PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, último que entra, primeiro que sai, mas não trabalhar com o famoso que costuma acontecer dentro das empresas, que é o PAPS, que é o primeiro que acha, primeiro que sai, e esse geralmente não funciona muito bem, né? Achei aqui, ó, tá aqui, ó, bora! Né? E aí não necessariamente a gente tem rastreabilidade daquilo, né? Não garante a qualidade dos produtos que estão entrando, que estão saindo, tá? Então a parte logística é fazer a gestão de todos os suprimentos, né? O controle dos prazos de entrega, né? Tanto dos nossos fornecedores quanto também dos nossos produtos vão ser entregues nos nossos clientes. Então tudo isso aí envolve a parte logística. A gente pode entrar com Kanban, um VSM, mapeamento do fluxo de valor para entender onde estão as oportunidades e garantir que a parte logística vai rodar muito bem e não vai ser um empecilho para garantir o restante dos pilares. O oitavo pilar é a gestão preventiva dos equipamentos e dos nossos produtos. Então a gente está falando aqui nos equipamentos, garantir que ele não vai quebrar. Então, se a gente conhece muito bem o nosso equipamento, entre aspas, ou pelo menos na grande maioria das vezes, ele não quebra, tá? Porque se eu já sei que o rolamento ele tem 10.000 horas de funcionamento, então eu vou entender que quando eu chegar próximo ali das 9.000 horas ou 9.500 horas, ou até mesmo das 10.000 horas que o meu fabricante já me disse, eu vou ter a necessidade de fazer uma troca preventiva. Vou fazer um plano de parada preventiva para poder fazer a troca daqueles itens ali de desgaste. Ou, de repente, eu posso até parar, em casos mais críticos aí, para fazer um retrofit no equipamento, dar uma reformada nele. Agora, nos nossos produtos, é garantir que todos os produtos ali que vão ser produzidos vão sair com a devida qualidade. Aquela qualidade assegurada que a gente teve anteriormente, né? Mas é garantir aí que tudo aquilo que a gente está fazendo vai ter ali uma atividade preventiva. Vamos impedir que isso impacte tanto no nosso processo quanto no nosso cliente. O nono pilar é o de desenvolvimento de pessoas. Esse aí é fundamental que a gente tenha implementado, e não necessariamente nessa ordem, né? Porque é fundamental que as pessoas tenham conhecimento para conseguir melhorar alguma coisa. Já, mas peraí, isso aí já não tinha nos pilares ali gerenciais? Sim, mas não é o mesmo tipo de desenvolvimento. Ali a gente está desenvolvendo as pessoas em relação ao método. Aqui a gente está desenvolvendo as pessoas relacionados àquilo que precisa ser desenvolvido. Então, eu preciso ter, junto do RH ali, numa parte de treinamento e desenvolvimento, qual é a descrição de cargo dos meus colaboradores, né? Qual que é a descrição ali de pré-requisitos para aquela função, para que no momento de uma contratação eu consiga ser mais assertivo nessa contratação. Eu preciso ter colaboradores ali com um plano de desenvolvimento individual, porque eu sei que nem todo mundo sabe tudo, então a gente precisa desenvolver as pessoas ali para poder saber aquilo que precisa ser sabido para desempenhar bem a função dele. Preciso ter rotatividade de colaboradores para que eles não se cansem daquela atividade e possam ali se desenvolver em outras atividades e eu ter ali colaboradores coringas, né, para conseguir colocar eles ali quando houver a falta de um ou a falta de outro. Então o treinamento e desenvolvimento não se restringe apenas a treinar pessoas, mas entender também tudo aquilo que aquele colaborador precisa saber e mantê-lo desenvolvido no decorrer do tempo. O 10º pilar é o pilar ambiental, e esse aí, cada dia mais, ele é mais forte
que é a preocupação com o meio ambiente, para a gente poder minimizar os problemas relacionados ao meio ambiente. Então, o plástico, né, o nosso papel, aquele pedido que você comprou naquela empresa que te entrega depois que você liga para ele ali, ele te manda ali a sua comida, né, essa comida vem num pacote de plástico, dentro de um saco plástico, dentro de com um guardanapo ali e com um garfo e faca de plástico, ou seja, existe aí um consumo muito grande e uma geração de lixo muito grande. Então é importante que cada uma das empresas, né, dentro das suas atividades, elas se preocupem com o meio ambiente, porque se em algum momento a gente estragar esse nosso ambiente aqui, em algum momento a gente vai descobrir que não vai dar para comer papel, né? Comer dinheiro. E aí dinheiro deixa de fazer sentido, tá bom? Então o ambiental também é importante. Fechou? Então é isso, meu amigo. Esse conteúdo aqui ele abrange os 20 pilares que a gente tem. São 10 pilares ali na parte técnica, 10 pilares na parte gerencial. Claro que isso aqui de empresa para empresa existem algumas adaptações. Então, Thiago, na minha empresa eu não tenho aí 10 e 10. Na minha empresa são 10 e 13. Porque a gente pega um pilar e quebra em dois. Na minha empresa a gente pega esses pilares aqui e a gente trabalha um pilar adicional que a gente julgou importante. Ou aqui na minha empresa a gente trabalha só com 4 pilares aqui, 4 pilares aqui. E tá tudo bem. Cada empresa tem as suas necessidades e você tem que entender que o objetivo é a gente eliminar todos os desperdícios, desenvolver e envolver as pessoas para que essas pessoas consigam estar motivadas a entregar o resultado necessário e também a gente utilizar um método estruturado para conseguir chegar lá. Não se esqueça que o roadmap, o mapa aí para chegar em um patamar é fundamental e até mesmo criar ali formas de premiação para manter as pessoas engajadas também é bem bacana. Então, por exemplo, à medida que cada um vai evoluindo, esse pilar aqui, tá animal, parabéns. Olha, essa unidade tá voando no WCM. Então é legal a gente gerar algum tipo de premiação, um reconhecimento diferenciado para essas pessoas. Tudo bem? Então é isso, meu amigo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você chegou até aqui, já entendeu o que é o WCM, busquei aqui passar uma visão macro para você. Gostou do material? Gostou do conteúdo? Deixa nos comentários aqui. Você já está implementando? Qual que é o seu objetivo aqui? É passar numa prova? Né? Ou se você está implementando dentro de uma empresa, se você está buscando melhorar o que você já tem dentro de uma companhia, ou se de repente é ter o conhecimento para poder de repente aumentar a sua empregabilidade. Deixa nos comentários aqui, eu quero saber um pouquinho mais a respeito, tá? E já se inscreve no canal, já curte isso daqui se você gostou do material e compartilha aí com as pessoas que você julgar interessante. Não se esquece de ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo aqui, cara. Tudo isso para poder melhorar a sua trajetória profissional. Fechado? Um grandíssimo abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.